Meu nome é Luísa Peck. Nasci e cresci em Seattle. Meu pai era professor de direito. Minha mãe é historiadora de arte. Meu pai era realmente ateu. Para ele, os estudos e a academia e liberdade da igreja eram a mesma coisa. Então era uma casa muito acadêmica e também muito focada nos estudos. Nosso lar era orientada para o desempenho. Não recebemos amor apenas por sermos nós mesmos. Tivemos que nos sair bem, nos destacar, faça-os orgulhar. Eu era muito estudiosa desde o início. Eu me saía muito bem na escola e descobri que gostava de aulas de filosofia. E foi aí que eu realmente mergulhei, provando que não havia Deus. Então, lemos Descartes, e ele fazia o quê? Penso, logo existo. Tenho uma ideia de Deus. Logo, e eu simplesmente desmontaria esse argumento. Lembro-me de me envolver tanto com aquele papel. Tipo, vou provar que ele está errado. Não há Deus. É ridículo. Gostei do modernismo porque me sentia nele. As pessoas finalmente acordavam do sonho. Nesta igreja anglicana, encontrei algo assim, enfrentando a escuridão, enfrentando este universo frio e indiferente, o que realmente existia, e não havia sentido na vida. Mudei de escola várias vezes, então quando fui para essa escola secundária privada, no 10º ano todos já tinham amigos, apenas tinha alguns amigos, que eu chamo de camuflagem, amigos para não ficar sozinha. Finalmente, no último ano, descobri a cerveja. E comecei a descobrir onde eram as festas. E indo, e bebendo demais. De repente, as pessoas começaram a gostar de mim. E eu gostava mais de mim quando estava bêbada. Então, eu apenas me entregava. Fiz o papel como se soubesse o que estava fazendo. E convenci-os de que era isso que eu era. Mas por dentro, eu era uma pessoa muito nervosa. E agora? O que faço? Como estou agindo? Como faço? Como estou me saindo? Como está a minha performance? É uma vida tão estranha, mas era a única coisa que eu sabia. Me formei em 1982. Cheguei a Nova York e encontrei o Estúdio 54. Existia, sabe, apenas tentava viver o sonho. Só que eu continuava tendo ataques de pânico. Então, vivia o sonho ficando o suficiente bêbada para não ter ataques de pânico. Em certo ponto, peço a um amigo que venha a Manhattan e traga alguma droga. Ele era um traficante na faculdade. E ele veio, trouxe muita coisa. Antes de sair, usamos muita droga no apartamento. Tomamos um táxi e fomos ao Peppermint Lounge. Estava me sentindo muito bem, dançando, me divertindo, e consumimos tudo. Você conhece minha vida. Sempre tentei ser o bastante cool. Sinto-me bastante legal para me sentir bem. Na próxima festa, você finalmente vai se sentir legal. Não, esta é a próxima bebida que te fará finalmente sentir bem. Não, você só precisa disso. É um poço sem fim. É nesse momento que tudo vai mudar. E senti que estava bem à beira disso. Estava quase no ponto de ser legal. E senti-me bem. Mas agora acabou a droga. Então, pegamos nosso dinheiro e perguntei em volta. Alguém disse que este cara o vende. Então compramos 1 grama dele. E ele dizia, bom material. E ele era bem discreto. Cara magro em um terno bege de lazer. Começamos a usar, e meu amigo que é traficante disse, isto não faz nada, é inútil. Ele simplesmente jogou o dinheiro no chão, como se tivéssemos sido enganados. E eu pensei, bem, entorpeceu nossas gengivas. Talvez seja mistura ruim. E se eu consumir tudo, vai dar alguma coisa. Então, eu simplesmente inspirei e consumi todo um montão. E então, eu gritei no ouvido dele. Vou ao banheiro. E mesmo no caminho para o banheiro, comecei a ver essa interferência.
quando você vai desmaiar, há pequenas manchinhas vermelhas. E eu fiquei tipo, deve ser um efeito colateral. Tão legal, fui, esperei na fila no banheiro. Ficou cada vez mais e mais. Quando cheguei ao banheiro, eu só conseguia ver diretamente à minha frente, e percebi que não conseguia ler o grafite nenhum. E também não conseguia respirar. Senti como se todo o ar tivesse sido respirado no banheiro. Saí do banheiro tentando respirar. E não tô conseguindo nada. E realmente não sabia que estava morrendo. Estava irritada por não ter ar. E eu estava chateada com esse efeito colateral. Mas nunca me passou pela cabeça que não era droga. Mais tarde, depois de ficar sóbria, e fiz amigos no Alcoólicos Anônimos. Alguns eram traficantes e vários me contaram. Misturávamos com lidocaína nos anos 80. Porque a lidocaína era muito mais barata. Parece que você tomou lidocaína pura. E intoxicação por lidocaína é um anestésico, normalmente usado topicamente. Pessoas às vezes cometem suicídio apenas pegando um tubo de lidocaína. É 5% de lidocaína, engolindo ar, certo? O meu foi puro lidocaína. E, então, meu coração começou a desacelerar. E chegando a não sei, acho que 30 batimentos. Meu cérebro não estava recebendo oxigênio, algo assim. Então não importa quanto eu respire. Não tem ar aqui, não tem ar. E ele tá tudo bem. E eu fiquei com raiva. Por que não percebe que não há ar? Ele me levou ao bar. E o barman me serviu um copo de água. E eu realmente não queria um copo de água. Queria ar, mas só bebi um gole. E então, bam. Pensei que tivesse desmaiada. E bati o queixo no balcão, porque foi aí que senti esse golpe. Mas não, foi como se Popeye me tivesse socado, e eu simplesmente disparava pro ar. E houve um grande alívio. Porque não estava mais sentindo falta de ar. Não me lembro de respirar, ou algo assim. Mas senti algo assim. Agora, há todo o ar que preciso. Então percebi que estava voando de Manhattan, e senti um enorme alívio, que eu estava deixando para trás. Não apenas o clube noturno, e esse tipo de coisa, qualquer situação ruim que tivesse acontecido lá, mas toda essa bobagem de ser Luísa, eu estava simplesmente cansada desse esforço. Havia um céu azul, perfeito e claro. Senti que o oceano estava debaixo de mim, azul perfeito, até o nascer do sol. Decidi que iria fazer uma arqueação para trás e um arremesso, um mergulho em backbend. E então pude ver o oceano abaixo de mim, e eu mergulhava em direção a ele. Não é como concreto, pois estou a 300 pés de altura. Não é como se fosse concreto. Quando você bate nele, apenas pensei, vamos ver. Então, eu mergulhei direto para baixo. E então pude ver que estava bem acima da superfície. Mas a superfície era linda lá de baixo. E as bolhas subiam ao meu lado. E tudo era tão lindo. Eu disse, meu Deus, espero que consiga chegar à superfície. Ok? E então, lá estou eu. Então eu olhei. E vi uma superfície que apareceu. E no topo, havia essa velha casa desgastada pelo tempo. Aquela casa tem a ver comigo, e preciso chegar lá. Depois disso, cheguei à casa, mas estou na soleira, e estou bem acima disso. Eu era apenas um ponto subjetivo de consciência. E eu não tinha corpo, e eu atravessei a porta de entrada. Depois de cruzar a entrada, então eu soube que essa é a casa dos meus antepassados, e todos eles passaram por esta casa. E comecei a sentir meus ancestrais ao meu redor. Tinha a sensação de uma geração além, e a presença mais forte era do meu avô, quem havia morrido antes de eu nascer. Todos estavam muito animados para me conhecer,
muito feliz por estar atravessando, prontos para me cumprimentar, mas eu não conseguia vê-los. Eu mal sabia quem eram meus ancestrais, na minha vida normal, e pessoas interessadas em genealogia ou afins. Eu pensava, quem se importa com isso? Mas aqui, senti-me honrada em seguir os passos deles. Com esse sentimento, passamos pela casa e senti que éramos um grupo, e eram todas as pessoas que estão ligadas a mim. Devia ter uma poltrona nesta sala, que ficava de frente para uma grande janela panorâmica, que dava para o oceano, e não estava lá. E senti algo como, isso não é justo. Onde está o espelho? Onde está a cadeira? E pensei, como vou ver a vista? É lindo. Quero ver. Assim que pensei em vê-lo, algo me agarrou pelo externo, um estômago que eu não tinha, mas um senso de, sabe onde está o seu coração, tendo, ou não, um corpo. Ele me agarrou ali, e me puxou pelo chão, e subimos até a janela, e sobre a janela, quando passamos pela janela, apenas senti, uau, o que está acontecendo? Mas eu estava muito satisfeita com isso, certo? E então, da próxima vez que eu vi, os oceanos estão à minha frente. O sol está diretamente à minha frente. Está se estabelecendo, ele está criando um caminho que se aproxima de mim, e eu voo sobre aquele caminho. E estou voando, sentindo toda essa movimentação para frente, movimento à frente. E é delicioso. Então, tive um pensamento cético, e foi como se, espere um segundo, ambientes perfeitos, beleza incrível, sensação fabulosa. Estou sonhando? Pessoas sonham voando, é real? E então, uma voz me respondeu, e era muito profundo, claro e poderoso, e disse que era mais real do que tudo que estava atrás. E eu sabia, por trás disso, significava no negócio da Luísa. E também não esperava a resposta de ninguém. Perguntar algo para o qual certamente você não espera uma resposta. Mas também tive que pensar um pouco, em resposta a essa voz. É verdade. Isso é mais real do que tudo o que está atrás. O sol começou a crescer à medida que me aproximava. E eu comecei a até conseguir ver alguns padrões no sol. Vou te vaporizar, sabe? Estou cada vez mais perto. Mas de novo, sem medo. E em vez de evaporar, passei por este filamento e estava na luz. E estava em todo lugar. E senti que era tão brilhante. Tudo o que se via era luz, mas também senti que estava dentro de mim de alguma forma. Era luz de dentro para fora, assim como de fora, aquecimento interno. E, então, comecei a entender que era amor. Senti essa sensação de finalmente. Porque toda a minha vida foi tentar. E continuar tentando. E talvez você pegue um pedacinho de amor. E aqui eu estava completamente imerso no amor. Completamente cheia de amor. Comecei a perceber que estava sendo acolhida. Como um bebê, por algum ser. E na minha mente, o ser estava sentado no chão. Assim como as figuras de Buda se sentam. Mas me abraçando e apenas derramando, você é tão amada. E o que mais marcou foi que era, você é tão amada, não como. Aqui está o show de amor que fazemos para todos. Ao entrarem na luz, mais como se eu te conhecesse melhor do que você mesmo. E sempre te amarei. E aquela sensação, eu simplesmente tinha tudo o que queria. E eu só queria ficar lá para sempre. Não consigo dizer quanto tempo passou, se foi 1 minuto ou o quê. Então, o pai apenas disse, você não pode ficar, ainda não terminou. E foi para a escuridão. Eu fiquei perplexa. O que você quer dizer com que não posso ficar? O que você quer dizer com que não terminei?
Então gritei não com todas as minhas forças. E tive um pensamento tipo: se você se lembra de ser criança e pensando assim, vou ter o maior berreiro, e eu vou simplesmente mostre-lhes que não podem fazer isso. Foi assim que me senti. Queria chutar. Queria poder chutá-los nas canelas. Mas então, tudo se tornou negro instantaneamente. Então, não tinha como recorrer. Na escuridão, senti também a sensação de cair. E quando senti a queda, foi a primeira vez que senti medo. Eu senti medo ao cair, e eu não sabia o quanto iria cair, ou o que ia acontecer. Comecei a ver essas figuras de bastão, e eles eram como desenhos de giz. No fundo, uma das figuras de palito começou a se aproximar, e de alguma forma, sua cabeça circular, parecida com um prato de jantar, e ele pergunta quantos dedos, qual é o seu nome? Então, gradualmente, percebi que ele estava me falando. Então, lembrei do mundo. Quando retornei à realidade, todas as figuras de palito se transformaram em todas as pessoas na multidão, ao nosso redor, certo? E ele era, é claro, o barman. E eu acabava de voltar à vida. Foi o maior fracasso. Lembrei que estou de volta à marionete de carne. Agora, tudo é manual. Tudo voltou a essa estúpida memória. Tenho uma ideia de como as coisas funcionavam. Foi algo do tipo: você está brincando? Não vou voltar a essa encenação. De jeito nenhum. Estava deitada, no chão. Havia pessoas por todos os lados. Tantas quantas eu conseguia ver. Muitas pessoas. E eu não entendi bem porquê. E havia muita água ao meu redor. Pensei que eles estivessem como nos filmes, por assim dizer. Jogaram água em mim para me reanimar. Na verdade, era suor que estava escorrendo de mim. Quando voltei a ter vida, o barman estava fazendo massagem cardíaca em mim o tempo todo. Durou cerca de 3 minutos. Depois de tomar um gole, eu me virei de costas. Mas entrei em uma grave convulsão. E eu batia em tudo, tendo uma convulsão. E então, parada cardíaca. O barman iniciou a massagem cardíaca. Ele continuou com a massagem, mas não estava funcionando. E eu fiquei cinza. E minha noção de tempo parecia muito longa para ele, que não estava funcionando. E eu me tornei tão pálida, parecendo um cadáver. E nada como eu mesmo, que ele acabara de dizer ao barman. Sabe, ela se foi. Cubra, desista. Ela se foi, mas ele não fez. E é difícil dizer, nunca o agradeci. Então subimos todos juntos, e eu fiquei tipo: por que estamos subindo as escadas? Vamos subir as escadas. Sentamos lá fora. Estamos sentados neste banco, de costas para a parede. E o barman veio conversar, primeiro com o meu amigo. Daí, pensei em sair. E então ele se voltou para mim e disse: sabe, você demorou muito. Achamos que você não voltaria. E na minha mente, aos 22 anos, entendi que ele tinha feito respiração com a boca, na minha boca. E foi isso que eu pensei. Ele deve ter uns 30. Que nojo. Estou tão envergonhada, então vou apenas dizer sim. Isso é o que fiz, e eu fumava meus cigarros, e é simplesmente horrível para mim. Muitos anos depois, acabei de perceber que ele me deu tudo o que tenho. Toda a experiência que tive, meu filho, apenas 22 anos, estou aqui. Não fiz nada e ele me devolveu a vida. E eu estava ocupada demais tentando ser legal, para reconhecer o que tinha acontecido. De repente entendi que a ambulância era para mim. Isso significava que eu ia para o hospital. E isso significava meus pais iriam descobrir que eu tinha usado drogas. Tive um ataque cardíaco. Isso não era algo que meus pais aprovariam. Então, eu só pedi ao meu namorado: por favor, não me faça ir ao hospital. Por favor. Então, ele simplesmente pegou minha mão. E corremos para o táxi mais próximo ali, entramos. Lembro dele dizendo:
apenas dirija. Na manhã seguinte, lembro-me de ter hematomas por todo o corpo. A parte de trás da minha cabeça estava toda inchada, mas acima de tudo, meu externo da ressuscitação cardiopulmonar. Falei com minha colega sobre o que aconteceu, e ela disse isso. Você acha que aquela coisa de pai, mãe que você disse que estava segurando, isso era como Deus? E eu sabia, mas não conseguia explicar. Pensei se isso é verdade. E se eu fosse a algum lugar, e isso estava bem próximo a Deus? Lembro-me de pessoas dizendo, Deus é amor? E coisas assim. Isso significa que as pessoas da igreja estão certas. Isso significa que terei que ir à igreja. E eu tinha essa imagem de eu indo à igreja, segurando a Bíblia, falando com outras pessoas que duvidam. Meninas boazinhas. Quando era o Estúdio 54, todas essas coisas estão bem ali, e eu estou com meu salto alto e minha mini saia. Não vou me transformar numa boa moça cristã. E essa foi a decisão que eu estava tomando, porque não conseguia desconstruir quem eu era. Na verdade, tinha mais a ver com este sou eu, isto é o que acredito. E se eu reconhecer que isso é real, terei que recomeçar do zero. E eu simplesmente não vou fazer isso. Então, eu contei a história para algumas pessoas, como se era uma alucinação muito legal. Eu simplesmente guardei e tentei não pensar nisso, mas as memórias não estavam desaparecendo. Se eu pensasse nisso, poderia voltar a voar sobre o oceano e ouvi-lo dizer, mais real do que tudo lá atrás. Eu senti de novo, mas eu queria tanto que fosse uma ilusão. Então, por algum motivo, eu exagerei na droga e tive um ataque cardíaco. Talvez, enquanto meu cérebro passava fome de oxigênio, desceu a um único sinalzinho. E essa pequena faísca de sinal pareceu enorme. Apenas foi. O amor é a última faísca a apagar no cérebro. E devo ter vivenciado isso. Foi apenas um fenômeno cerebral, e posso deixar isso de lado e continuar vivendo como sempre vivi. Anos se passaram sem nada de estranho acontecer, e a história era apenas uma história. Meu alcoolismo piorou cada vez mais. Deixei um emprego de professora, porque atrapalhava a minha escrita. Na verdade, isso atrapalhou minhas bebedeiras. Comprei uma cabana de madeira, bem distante no condado de Thurston não incorporado. Consegui um emprego como barista, e eu ficava em festas com os garçons. Eu tinha 34 anos, e eles estavam na casa dos 20. Mas eu não havia amadurecido. Eu não tinha nada de novo. Um propósito para minha vida. Então fui a uma festa, bebi demais. Eles tiraram minhas chaves e me colocaram na casa de um estranho. Encontrei minhas chaves, encontrei meu carro e dirigi para casa completamente bêbada. Cheguei a um local onde a estrada estreitou, passar sobre trilhos de trem, não sei quantos sinais refletivos, sabe? Não me importa o que aconteça, 80 milhas por hora. E eu simplesmente acelerei. Apenas passando pelo meio. Consegui passar e cheguei à minha cabana de madeira. Saí do carro e lembro de apenas me segurando na porta. Era uma noite estrelada e eu pensei, meu Deus, eu sou tão incrível quando dirijo bêbada. Logo após ter esse pensamento, algo parecia disparar das estrelas e me atingiu e saiu pelos meus pés. E foi algo consciente que disse, esta é a última vez que posso te ajudar. E você sabe o que é certo e errado. Então, tão perdida, bêbada, bagunçada. Porque, o que foi isso? E tive um sentimento de culpa, porque eu sabia que o que fizera estava errado. Em algum nível, eu sabia que sabia melhor. E tentei esquecer, mas eu
Tinha essa entonação de verdade em algum lugar dentro de mim, e essa ressonância simplesmente não parava. Então, ainda fui beber. Ainda fui, e continuei ouvindo. Você sabe o que é certo e errado, e foi a última vez que te ajudei. Alguém me ajudou, o tempo todo, que eu não sabia, mas meio que sabia. Então, demorei mais um mês, antes de ir ao meu primeiro encontro do AA, mas fui. E foi em 29 de janeiro de 1995. Não bebo desde então. Agora sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era quando tive a EQM, que há 40 anos. Então parte disso é envelhecimento. Mas acho que se tivesse envelhecido sem rumo, eu seria uma mulher de bar, em algum lugar. E então, grande parte disso porque aprendi muito ouvindo os antigos e por aí, estar em reuniões. Mas há também este componente de saber não pensar que Deus é real. Acho importante não separar Deus de tudo o mais. Deus é uma junção de inteligência e amor, que na verdade são a mesma coisa, mas está em tudo. Então, nas árvores que fizeram esta cadeira, estava Deus. Deus é a energia que está em todo lugar. Personificar Deus como um cara no céu não é útil dizer, bem, Deus é o chefe, e esses anjos estão em um nível inferior. Todos são iguais, mas sinto que meu anjo é um canal para Deus. E então, também posso ser um canal para Deus. E que sempre posso voltar a isso como um ponto de referência. Meu trabalho é deixar cada pessoa que encontro um pouco mais felizes do que antes. E eu levo isso em tudo o que faço. Trabalho individualmente com as pessoas no meu trabalho, mas sempre paro para conversar e perguntar. Consiga de alguma forma uma risada, um momento humano no nosso trabalho. E pessoas que encontro nas ruas, às vezes no aeroporto, me sinto sobrecarregada. E eu só digo a ele, não consigo sorrir para todos, mas eu sinto que cada pessoa com quem troco essa pequena chama, se eu for positiva, se houver um momento em que vemos que somos ambos humanos, e estou enviando boas energias para você. Estou fazendo o meu trabalho. É difícil ser humano. É difícil ser encarnado na marionete de carne e trocando burburinhos um com o outro. Sinais de que é simplesmente difícil. Também sinto a presença de energias sombrias no mundo, e o ódio gera mais ódio, e o livre-arbítrio é importante. Podemos destruir o mundo escolhendo o ódio. Sabemos o que é certo e errado, e nós poderia ter esmagado meus cérebros em uma pia, árvore ou poste de telefone. Isso é o que ele estava dizendo. Você tem liberdade para fazer isso. Destruir-se, se quiser, mas você sabe o que é certo e errado, e você pode avançar. Igual a raça humana como um todo, temos esse horrível ódio, causa conflitos de ódio no mundo. Mas, mais profundamente, sabemos que o amor é o que buscamos. Então Deus quer que encontremos o caminho para o amor. Acho que Martin Luther King acertou ao dizer que o ódio não extingue o ódio. Apenas o amor consegue isso. E nosso sistema límbico de sobrevivência nos diz, não. Ataque-os com mais força do que eles te atacaram. Você sabe, mas Jesus queria dizer, sabe, deles também o seu casaco. Ele está tentando dizer, vire o jogo e encontre um caminho para o amor. E isso é o que Gandhi, Martin Luther King e Nelson Mandela, todas essas pessoas que mudaram o mundo, eles o fizeram ao dizer, não retribua com violência, retribua com amor, para que a outra pessoa veja, eles estavam errados em te bater,